Oi, eu sou a Kizzy. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Divagando. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Hoje a gente tá num episódio muito especial. E eu já tô aqui, eu tô segurando as lágrimas. Porque hoje a gente está, pela primeira vez nesse podcast, gravando um episódio presencial. Olhando uma pra carinha da outra. Mais ou menos, porque tava pilha de livro a gente. Mas olhando uma pra carinha da outra. Pela primeira vez. E além disso, né, a gente passou por um período de isolamento, de muito tempo sem se ver. Então, na verdade, a gente tem quase 2 anos sem se ver. E essa é a primeira gravação ao vivo, presencial. Então, é um episódio muito especial pra gente, né, Kizzy? Sim, é um episódio muito especial pra gente. Eu também estou aqui. A gente tá todo... Eu estou aqui me esforçando pra falar baixo, porque descobrimos hoje que eu me empolgo muito pra falar. Então, talvez a Patrícia tenha problemas pra editar esse episódio. Mas é isso. A gente tá aqui pra isso mesmo. A gente descobriu que todos os problemas pra gravação que a gente teve durante todas essas temporadas, que a gente conseguiu resolver agora hoje, gravando presencial, são outros problemas, são outros desafios. Mas a gente tá muito, muito, muito feliz. Eu tô muito feliz da gente estar conseguindo gravar, conseguindo se ver, né? Vamos começar por aí. Porque não é só a gravação, né? É o se ver presencialmente, porque a gente só se vê apenas por uma telinha. Então, existe toda uma coisa de... Meu Deus, quem é você, pessoa que estou te vendo depois de 2 anos, não é mesmo? A gente estava se falando normalmente, há 2 horas atrás, pelo WhatsApp, como todo dia. A partir do momento que a gente se vê, a gente simplesmente não sabe o que fazer. Porque eu e Patrícia somos essas pessoas assim, alto astral, e a gente fala nesse podcast, mas presencialmente nós somos 2 bichos do mato, 2 pessoas que gostam de se intocar, e é isso. Como a gente conseguiu ser amiga e manter essa amizade por muito tempo, fica o questionamento. Ai, mas eu acho que é exatamente por isso, né? A gente, 2 bichos do mato, que se intoca e de vez em quando se encontra, e depois volta cada um pro seu canto, tranquilamente. Exatamente. Mas é uma sensação muito estranha. É muito estranho. Porque eu lembro antes de tudo isso começar, antes do podcast começar, a gente falava sobre ter um podcast e a gente não tinha coragem de ter, mas eu tava lembrando que a gente teve uma conversa sobre isso. E existiu essa ideia, né, de quando a gente tivesse podcast, a gente ia gravar as 2 juntas. E isso nunca aconteceu, porque a gente tomou coragem pra fazer o podcast acontecer durante a pandemia. Então, a gente nunca se viu, porque sempre foi naqueles, não, é só uma quarentena. Aí, 40 dias depois, não, a gente vai emendar numa quarentena novamente, porque, enfim, o Brasil está um caos. Mas, então a quarentena nunca acabou. E é isso, assim, né? Tipo, ficou só. Primeiro era só um plano, né? E aí, quando virou verdade mesmo fazer o podcast, a gente simplesmente não pôde, né? Fazer isso ser presencial. E depois do mundo girar bastante. Depois de 2 temporadas, 1 ano e meio de podcast, 2 anos sem se ver, o mundo girou. As 2 estão vacinadas. E estamos aqui, frente a frente, para gravar esse podcast, que no grande resumo é um podcast sem pauta, porque a gente não faz ideia do que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está experimentando esta gravação presencial e Deus sabe no que vai dar. É isso aí que a gente tem para hoje. Então é isso, gente. Esse foi um ótimo episódio. Esse foi o nosso episódio. Muito obrigada pela participação de vocês. Feliz ano novo. A gente se encontra depois das férias. É brincadeira, pessoal. A gente não tá falando sério. A gente tentou trazer alguma coisa assim, mas a gente tá muito nervosa. A gente tá muito nervosa porque é isso. E eu, quando eu fico nervosa, eu falo pra caramba. Patrícia esqueceu de falar, vai ser o podcast da Kizzy.
Vai ser apenas o podcast daqui, só vai ter minha voz nesse episódio. Não, mas eu acho que é muito esquisito, assim. Qualquer amigo que eu tenha encontrado depois desse tempo, né, de isolamento, foi muito esquisito. Demorou, né, pra rolar uma naturalidade, né, no encontro, na vida. Inclusive amigos, assim, que eu falo todo dia, por mensagem, ou por áudio, ou até faço ligação. Quando chega na hora, a gente fica realmente nervoso, não sabe como agir. A gente passou, tipo, um ano no máximo cercado por quem mora dentro da nossa casa, sabe? Então, um ano não, né? 2 anos. Mas a gente tá aqui, superando todas essas questões para gravar esse podcast muito especial. Muito, 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 muito esquisito. Mas estamos aqui pra isso. E a gente vai... O que a gente vai fazer, Kizzy? A gente preparou uma tag, porque é isso, pessoal. A gente já falou pra caramba de como eu era antes de você no episódio passado, e a gente achou que não precisava de mais um episódio para isso. A gente não queria sofrer um processo, a gente não queria sofrer nada disso. Então a gente resolveu deixar ele pra lá mesmo. E separamos uma tag pra gente responder e conversar e dar aqui as nossas respostas e, obviamente, saber as respostas de vocês também. Então, é a tag de livros clássicos que nós encontramos no blog literaturapresente.com. E aí a gente gostaria de agradecer a ideia, porque a gente estava sem ideia mesmo do que a gente ia fazer neste momento, porque querendo ou não, a gente já está entrando num clima de férias, não é mesmo? Porque nós teremos as nossas merecidas férias em janeiro. Então, muito obrigada ao blog que disponibilizou essa tag e nós vamos respondê-la hoje. Talvez eu me esqueça de todos os livros que eu já li ou que eu quero ler na vida. Sim, a gente tá nivelando hoje muito por baixo, porque é aquilo, né? Depois do dia 20 de dezembro, quem é produtivo? Mas... que dirá na última semana. Mas a gente vai tentar. Só um adendo aqui, é porque a gente tá gravando esse episódio com muita antecedência. Vocês estão ouvindo ele já quase no final de janeiro, mas a gente gravou ele no dia 28 de dezembro. Então, assim... a gente realmente quis entrar de férias. Esse ano a gente entendeu qual é o conceito de férias e estamos trabalhando pelas nossas férias, porque é isso que o proletariado gosta, é isso que o proletariado quer. Então, com este espaço aí de quase um mês de diferença, mas é isso aí, estamos juntos e é isto que importa. Então, vamos começar? Vamos começar. Então, a primeira pergunta da tag é: um clássico que você não gosta ou que você considera superestimado? Diga, Patrícia, qual é este clássico? Então, a minha resposta é um pouco óbvia. Com certeza é Lolita. Com certeza, Lolita. Como vocês sabem, a gente tentou ler, né, na segunda temporada. Não rolou de jeito nenhum pra nenhuma das duas. Ainda é um livro que eu quero ler. E a minha justificativa é a mesma, né, que eu falei no nosso não episódio sobre ele. Eu quero ler pra falar mal dele com propriedade. Porque é isso que a gente quer, não é mesmo? Mas eu considero superestimado pela questão exatamente assim, de ser um livro considerado clássico, né? Um livro que muitas vezes é indicado para pessoas lerem em geral, com uma temática tão complicada e tão difícil, e que só depois que eu terminar realmente eu vou conseguir ter uma opinião mais formada, mais fechada sobre ele, mas até agora, até onde eu li, né? Eu acho um livro muito complicado e por isso que eu estou respondendo ele para essa pergunta. E você, Kizzy? Olha, dentro desse podcast eu não gostei de muitos livros. Porque é isso, né? É para isso que a gente está aqui. Mas eu acho que eu vou pelo primeiro livro que eu não gostei, que eu não tenho motivos para não gostar, e que eu lembrei dele porque ele está aqui na pilha de livros na minha frente. Sim, eu estou colando. Mas o primeiro clássico, que, tipo, é uma questão de gosto mesmo, então a galera super gosta, que é Alice no País das Maravilhas. E é isso, gente, eu não gosto, porque é o que tem pra hoje mesmo, eu não gosto. Mas é o meu clássico que eu não gosto e eu sempre vou responder ele, porque não tem motivo, é só o meu gosto mesmo. Ai. Realmente, é uma questão de gosto, é questão de gosto.
A próxima pergunta é: período favorito para ler a respeito? Para mim, é o século XIX, século XX, né? A primeira metade do século XX. Eu acho que a maior parte dos livros, né, dos clássicos que eu li, que eu achei mais interessante, eles são dessa virada do século, né? Mas aí eu juntei tudo porque, por exemplo, Jane Austen é uma autora que eu gosto bastante e ela é do século XIX. Então, eu botei esse período específico, né, que eu gosto de ler a respeito. E você, Kizzy? Patrícia é o orgulho do podcast que tem datas, né, pra apresentar a gente. Eu não sei se eu tenho períodos que eu gosto de ler. Eu acho que eu me fixo muito mais pela temática em si do que pelo período. Então, eu acho que eu vou colar da Patrícia e vou dizer século XIX e XX também. Porque talvez seja o que a leitura é mais fácil, né? Tipo, é um mundo mais próximo do que a gente conhece, né? É uma escrita mais próxima do que a gente conhece. Então, os livros mais antigos que isso são um bocado mais difíceis de ler, a não ser um ou outro, né? Também, que são mais recentes, que são o ó. Mas eu não tenho um período específico, eu gosto mais da temática, mas acho os livros do século XIX e XX mais próximos do que uma escrita mais fácil e aí que eu curta mais a leitura. Essa é a minha pergunta. A próxima pergunta é uma pergunta difícil para mim. Por isso que eu vou jogar para a Patrícia primeiro, porque eu roubo. É isso, gente. Conto de fadas favorito. Essa foi uma pergunta que me pegou aqui. Gente, só um disclaimer rápido é que, assim, se a gente estiver falando meio esquisito, é porque a gente tá gravando de máscara, tá? Porque a gente é Exatamente. Prudência em primeiro lugar, gente. O Covid está aí. A variante Omicron está aí, então, né, a gente tá tomando o máximo de cuidado possível, né, nessa situação para ter esse episódio presencial. Mas voltando à pergunta, que eu ainda não sei qual é a resposta, é porque eu li poucos contos de fada, li mesmo, né? Eu acho que o meu contato maior com esse tipo de história foram, né, os desenhos da Disney. Mas eu vou responder, então, Peter Pan. Porque é um clássico que eu... é um clássico também. Mas é um conto de fadas que eu li e que quando eu era pequena eu gostava muito da história. Tanto que eu tinha, tipo... Não sei se vocês lembram, né? A galera da minha idade... que tinha aquelas fitas cassete. Sim, fita cassete, gente. E aí vinha o livrinho, a fita cassete. Vinha mais alguma coisa junto. Mas era né, que eu ouvia a história e eu tentava, né, antes de aprender a ler, ou quando eu tava aprendendo a ler, acompanhava, né, e aí era que nem a fita de vídeo do Rei Leão, quando eu tinha 2 anos, que eu assistia o dia inteiro, e a minha mãe ficava desesperada comigo. Mas eu vou dizer, então, que é o Peter Pan, porque, diferente, eu acho, de Mágico de Oz, que a gente comentou, né, no nosso especial de fim de ano, que é muito chato. Peter Pan não é, assim, eu acho que eu demorei um pouco pra ler, mas tem a mesma magia, né, assim, do filme, da Disney, né, das outras adaptações também. Então, eu vou dizer Peter Pan. E você? Eu não me lembro de ler contos de fadas. Eu li muito pouco quando era criança, né? Eu não me lembro, assim, de ter lido muitos livros. Como eu disse no especial, eu tentei ler o Mágico de Oz, mas, né? Eu não sei se a Alice do País das Maravilhas conta como um conto de fadas. É um conto de fadas? Patrícia diz que sim, ela está balançando a cabecinha aqui. Mais uma vantagem do episódio presencial, eu vejo Patrícia balançando a cabeça. Para me responder, o que também, se Alice do País das Maravilhas for um conto de fadas, não tá me ajudando muito, porque eu não gostei, né? Então, eu não me lembro de ler contos de fadas. Então, eu vou dizer um que eu quero ler. E eu não sabia que a Patrícia ia responder ele. Então, é Peter Pan. Porque sim, eu tô noveleira. Eu tenho dito isso nos últimos episódios. E na novela falava muito sobre o livro do Peter Pan. E aí eu me dei conta que eu sabia muito pouco, assim, né? Eu sabia o desenho mesmo, mas também não era meu filme preferido. E na novela liam os trechos de Peter Pan. E aí eu pensei,
talvez eu goste. Então, eu não tenho um preferido, mas um que eu quero ler, eu vou colocar Peter Pan aí. Mas quando eu era criança, eu gostava de ver. Na verdade, eu não via muito Mulan, não. Eu gosto de Mulan até hoje. Mas Mulan foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu lembro do Mushu até hoje, enorme na tela do cinema. Mas enfim. Era o meu filme. Eu gostava do Retorno da Múmia, gente. Esse era meu filme quando eu era pequena. A pessoa já nasce pra ser estranha, não é mesmo? É isso, pessoal. Meu conto de fadas era A Usurpadora, Rubi e o Retorno da Múmia. Me diga, pessoal, tinha como eu dar certo? Não tinha, né? Tinha como crescer uma pessoa saudável, assim, com a cabeça no lugar? Não tinha. E é isso que a gente tá hoje aí. Quem é Disney perto da Televisa na minha vida? Quem é? Eu tô morrendo aqui de rir. Mas o primeiro filme que eu vi no cinema foi Pocahontas. Então, e aí eu tenho questões hoje em dia que eu tenho. Porque eu era aquela criança que eu gostava muito de uma coisa. E aí do nada eu começava a odiar essa coisa. E hoje em dia eu entendo por quê. Isso aconteceu com Pocahontas e aconteceu com Mulan. E eu descobri por quê. Mas eu não vou contar aqui. Que é um pouco mais privado do que... Eu poderia contar, mas... Ok, não é o assunto. Não é o dia, não é o assunto. Hoje a gente tá tentando ser autoastral, porque é isso, né? É isso, a gente tá tentando começar o ano autoastral. Então vamos para a próxima pergunta. Vamos passar para a próxima pergunta, que é... Qual clássico você tem mais vergonha de ainda não ter lido? Eu não tenho, acho que, vergonha de não ter lido, né, alguma coisa. Eu acho que o que hoje em dia me preocupa mais é a quantidade de clássicos brasileiros que eu ainda não li, sabe? Eu acho que principalmente assim, não ter lido ainda Lima Barreto me incomoda um pouco, mas não chega a ser uma vergonha. Então eu acho que essa é a minha resposta. Tem livros assim que eu comecei a ler e foi difícil e aí eu parei e eu falei, tipo, não é o momento. E tem alguns que eu desisti, outros que não. Mas acho que hoje em dia não chega a ser uma vergonha. Talvez, sei lá, se tivesse me feito essa pergunta 1 ano atrás ou 2 anos atrás, eu pudesse falar, dizer, não, eu tenho vergonha de não ter lido esse. Mas hoje em dia, não. Talvez vergonha só Os Sertões de Euclides da Cunha, porque eu tive que fazer uma prova pra ele na escola e não li. Então sim, talvez seja a vergonha de não ter lido mesmo e ter trapaceado na escola. Desculpa, professora. Mas como não é esse o objetivo da pergunta, eu acho que me incomoda... isso a gente sempre fala aqui, né? Sobre como não ler clássicos em geral. É um incômodo pra gente, por isso a gente tá aqui com o podcast. Clássicos brasileiros, principalmente. Mas sempre me dá uma dorzinha no coração pensar que eu nunca li Machado de Assis e eu nunca li Clarice Lispector. Então, são dois autores, assim, que eu olho e falo, meu Deus, o que eu fiz durante a minha vida que eu não li eles dois. Mas, em breve, quem sabe, um dia, nós teremos lido ou para este podcast ou não para este podcast, mas eu não precisarei passar mais por isso. Assim, a gente vai ler esses 3 autores mencionados nesse podcast em algum momento. Em algum momento, exatamente. Mas é isso. É isso. Atualmente, esta é a minha vergonha. A próxima pergunta são os 5 clássicos que você pretende ler em breve. E nós, como somos o orgulho deste podcast, e como a gente gosta de trapacear na nossa próxima tag, na nossa própria tag, nós vamos aqui revelar com exclusividade. Atenção. Não vamos revelar com exclusividade. Por que você tá balançando a cabecinha para mim? Porque eu acho que o tweet vai ser dia 1º, dia 2, com os livros da temporada. Então não é com exclusividade, apenas. Estamos todos enganados aqui. Mas caso você não nos siga nas nossas redes sociais, você verá isso com exclusividade. Patrícia tirou todo o impacto da minha revelação. Vamos fingir então, pessoal. Vamos fazer um grande faz de conta. Que é com exclusividade. Quais são os próximos
Os 5 próximos livros clássicos que a gente pretende ler são os 5 próximos livros da temporada. Patrícia, você quer dizer quais são? Eu posso dizer. Então, os livros são A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, Crime e Castigo, do Dostoiévski, Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, O Estrangeiro, do Albert Camus, e O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que eu acabei de dizer que a gente vai ler nesse podcast em algum momento. Então, viu? Não tem Machado de Assis, não tem Clarice na próxima temporada, mas a vergonha da Patrícia será redimida nesta próxima temporada. E é isto, estes são os próximos 5 livros que leremos, que serão os próximos 5 clássicos a serem lidos na nossa vida. Isso. E aí agora, a próxima pergunta é: série de livros da atualidade baseada em um clássico que você mais goste. Kizzy, qual é? Então, como o bom desse podcast, o bom dessa tag, que não precisa ser os livros do podcast, eu vou dizer, obviamente, aquela série que Patrícia até hoje não viu e que, mais uma vez, a gente vai pontuar. Eu estou aqui, ó, de cara para todos os livros da série. Todos não, os primeiros livros da série. Então eu acho que uma das melhores adaptações, não sei se é a melhor, porque também não sou crítica de TV, nem de cinema, nem de nada do tipo, mas que com certeza que eu mais gosto. Mas essa não é a pergunta da adaptação. Não? Ih, olha eu aqui! A pessoa... Gente... Vamos cortar então, vamos de novo, mas depois eu reclamo da Patrícia. Mas já estamos aqui, já demos uma prévia. A gente é maluca, gente. A gente tá nervosa. Já não tô bem. Eu já não tô funcionando bem, já tem umas semanas. Aí a gente resolveu se encontrar e o quê? Desregulou minha vida toda. Mas eu também não sei qual é a resposta pra essa pergunta. Série de livros? Não sei que série de livros. Tem série de livros? Série de livros baseada em clássico? A única que me vem na cabeça aqui agora é o Orgulho, Preconceito e Zumbis. De cabeça, assim. Que bosta. Nunca li, nada contra. Mas... Ai, eu tô morrendo. Mas é bom, né? Então... Mas esse E Zumbis é um livro? É. Eu achava que era um... Não tem filme disso? Acho que teve um filme ou uma série em algum momento. Mas ele é baseado num livro. Eu tô passada, chocada. Eu quero pular essa pergunta, porque... Então a resposta dessa pergunta é: a gente não sabe. A gente não sabe, porque eu não sabia nem que isso existia. Então vamos agora pra pergunta da adaptação de um clássico para a série de TV ou filme que você mais gosta. Então já sabemos qual é a minha resposta. Mesmo depois desse pequeno surto coletivo, eu volto com a minha resposta, marcando aqui o meu ponto que Patrícia deveria ver N com E, ou N with an E, na Netflix, ou seja lá como vocês gostariam de dizer, porque é uma série linda. Os livros são bonitos também. É o único livro que eu leio de descrição, porque dá vontade muito de morar na Ilha de Príncipe Eduardo, porque ela descreve muito lindamente. E a série é linda, e eu não posso falar muito dela, porque senão, final de ano, minha filha, eu tô pura nostalgia e eu vou querer ver tudo de novo. Então, fica aqui pontuada qual é a minha adaptação. E que, mais uma vez, a Patrícia precisa ver essa série e ela ainda não viu. Vamos fazer uma campanha. Patrícia, veja ele nas férias. Ai, eu não vou prometer nada, mas eu vou tentar. Você sabe que você não está prometendo faz 1 ano e meio, né? Eu só gostaria de dizer isso. Que você está 1 ano e meio não prometendo nada. Então, no dia que você me prometeu alguma coisa, aí a gente volta a conversar. Ai, mas... Nossa, essa pergunta é difícil, assim. Cada hora eu lembro de um. Mas... eu acho que pouquíssimas adaptações, pelo menos pra cinema, superam o Senhor dos Anéis. Apesar de eu, como eu comentei, eu tô há 5 anos no primeiro livro, os filmes são muito bem feitos. Eles trazem a história, assim, mas num ritmo
no mesmo ritmo, né, da narrativa, mas adaptado realmente pro cinema. E As Duas Torres é um dos melhores é um dos melhores filmes, eu acho que já feitos. E a trilogia como um todo, eu acho que transmite realmente, né, o que a série é. Eu tenho uma amiga que ela é muito fã de Senhor dos Anéis, ela é obcecada. Ela, inclusive, esse ano estava relendo e eu fiquei tipo, eu não consegui terminar o primeiro e você tá relendo pela milionésima vez. E ela realmente, assim, ela concorda comigo nesse sentido da adaptação dos filmes, ela vê sempre também. Mas eu tô pontuando, né, a trilogia original baseada, né, na trilogia da série, realmente, né, do Senhor dos Anéis. A gente não está contando Hobbit, porque aí é outra história, literalmente. Mas eu podia falar vários aqui, mas acho que eu consigo pensar agora mais claramente é essa. Eu nunca vi e nem li Senhor dos Anéis. Se tivesse um clássico que nem li nem lerei, Senhor dos Anéis, muito provavelmente. Junto ali de Paraíso Perdido. Mas zero, é um livro que eu tenho zero de interesse. E um filme também. Porque eu lembro que uma vez eu tentei ver o filme. Tentei não, me colocaram, né, pra ver. Não foi. Não rolou. Mas eu descobri que eu acho que é o estilo. Porque eu também não gosto daquele Game of Thrones. E o que deriva dele, o filme, né? O livro, né? Ele é derivado. Eu não gosto dessas coisas meio medieval. A única coisa meio medieval que não é meio medieval é o livro que não podemos mencionar. Mas também não é tão medieval assim, né? É só o castelo mesmo. Enfim. A próxima pergunta, agora seguindo a ordem certa, né? Voltando aqui nos trilhos. Eu acho, espero. Qual a pior adaptação cinematográfica de um clássico? Não sei, eu acho que eu vi poucos filmes de livros clássicos. Eu vou voltar na pergunta anterior e falar, então. Já que a gente não consegue pensar no pior, a série da BBC dos anos 90, de Orgulho e Preconceito, é uma das melhores coisas já feitas na história da humanidade. Então, vejam. Mas a pior adaptação de um clássico. Parece que eu nunca vi filme nenhum na vida. E nem li nenhum livro. Por quê? Não sei. A gente pode botar Orgulho e Preconceito e Zumbis. Que a gente não leu nem viu. Que a gente não leu e nem viu. Mas será que dá certo? Eu não imagino isso dando certo. Pode ser um pouco de preconceito? Talvez. Vamos dar uma olhada no senhor Google. Google, exatamente. Achei o meu. Achei o meu. Que vai ser o desse podcast, porque... Achei o meu. O meu é a adaptação de Alice no País das Maravilhas, feitas pelo Tim Burton. Não é que seja exatamente ruim, mas eu acho que não precisava. Eu acho que a adaptação da Disney é melhor. Quer dizer, as duas são da Disney, né? Mas a animação é melhor. Pensei em outro agora. Mas eu acho que assim, o filme envelheceu mal pelo elenco. Inclusive. E não sei, assim, ficou sombrio demais, coisas demais aleatórias no meio. Acho que não funcionou. Eu lembro que quando saiu o primeiro eu gostei. E o primeiro, assim, não é tão ruim. Mas, assim, fazer uma série em cima de Alice no País das Maravilhas e através do espelho, com ela adulta e tal, com o humor do Tim Burton não deu muito certo. Mas aí o que eu lembrei não é exatamente ruim. Eu acho que, assim, traduz bem o livro, mas eu não gostei, que é Laranja Mecânica. E olha só, os dois a gente leu pro Divagando antes do podcast começar. Será que temos um padrão? Não é mesmo? Eu não consigo nem pensar num filme de metamorfose que desse certo, mas enfim. Não sei se existe. Mas... É verdade. Será que existe um filme de metamorfose? Acho que eu vou fazer um
uma lista pra ver todos os filmes, ou todas as adaptações, obviamente, porque todas as adaptações de todos os livros que a gente já leu pro podcast vai ser muita coisa. Por exemplo, Orgulho e Preconceito, o que deve ter de adaptação nessa vida, deve ser muita coisa. Mas eu vou fazer, não sei se eu vou fazer isso um projeto pra 2022, não. Mas talvez um projeto de vida, né? Aí, ó, pros 10 anos, pros próximos 10 anos da minha vida. Mas eu já ouvi falar, assim, que é meio sinistra a adaptação do... Tipo assim, não é sinistro, mas, tipo, é estranha a adaptação de Laranja Mecânica. E Alice no País das Maravilhas eu vi. O Através do Espelho também. Eu talvez não goste deles, desde aquela adaptação. Talvez. Eu acho que a única coisa que eu gosto é o clipe do Paramore, que é como no mesmo cenário. Porque eles têm uma música, eu acho, Ai, lá na trilha sonora lá deles. Foi uma época que o Paramore tinha músicas em muitas trilhas sonoras. Mas eu não sei qual é a minha pior adaptação. Músicas boas em filmes não tão bons assim. Exatamente. Eu não tenho uma resposta pra isso. E é isso. Próxima pergunta, então. Edições de clássicos que você gostaria de colecionar. Então, eu tenho duas. Uma é uma coleção mesmo, né, que é de clássicos da Zahar, e eu tenho algumas dessas edições. E eu sempre que tenho, eu busco comprar também, pra fazer a minha coleção. Nem sempre eu tenho grana pra isso. Mas hoje em dia eu queria muito fazer a coleção dos livros da Antofágica, que eles são incríveis. Se vocês não conhecem a editora Antofágica, é uma editora de clássicos e as edições deles são incríveis. Não só no design, mas também nos aparatos, né, nos prefácios, nos ensaios que eles lançam também junto. Então, e os livros são lindos, de verdade, de verdade. Então, se vocês não conhecem, deem uma pesquisada no Instagram, no Google, que os livros são muito bonitos. E além disso, assim, eu queria, no dia que eu me incentivar de verdade a ler clássicos russos, aí fazer a coleção da 34 de clássicos russos, pelo menos, porque eles têm as melhores traduções, né, desses livros, e é sempre legal você ter eles bonitinhos na estante, né. Patrícia é o orgulho editorial deste podcast, porque Patrícia cita editoras e tradições e linhas de capas, né? E aqui, ó, coleções. Eu não faço ideia, gente. Eu sou a pessoa que vive no mercado editorial da forma mais desconectada possível. Todos os meus processos de compra de livros é muito a ver com o meu orçamento e com o que eu acho bonito na capa dentro do meu orçamento. Eu geralmente priorizo por livros de capa dura, porque eu gosto e acho bonito, então é aquele luxo que eu me dou, mas muito de vez em quando, não é sempre. Então eu não tenho, assim, uma coleção específica, até porque a gente não lê livros de uma única coleção, né? A gente lê vários livros, então, como o meu foco para ler livros clássicos é o Divagando... Talvez eu tenha esquecido o nome do podcast nesse momento. Esse é o sinal que a gente já tá batendo pino, pessoal. Esse é o sinal que a gente precisa de férias. Quando esse episódio for ao ar, nós estaremos nas nossas merecidas férias. Então, é por isso. Entendam que é por isso. Então, eu não tenho uma edição específica, mas uma que eu sei que eu acabo tendo mais livros é a dos clássicos da Zahar também. Só. Acho que de uma mesma, só porque eu estou vendo aqui na minha pilha de livros que está na minha frente, basicamente, os únicos que estão coincidindo, acho que eu tenho mais de um, né? É o do Clássico da Zahar. Eu tenho edições de bolso, eu tenho as edições grandes, e eu tenho as de bolso sem capa dura também. Mas é por uma coincidência e não por um desejo de ter, né? Porque ultimamente eu tô bem chata pra comprar livro e... Ainda mais assim, livro, só porque é bonito pra ter na estante. Ultimamente, a única coisa que tá tendo na minha estante é poeira nos livros. Então, não tô podendo. Preciso, inclusive, me livrar de alguns. O próximo... E a última já, gente. E a gente tá muito... Tá mais ou menos faladeira hoje. Um clássico que não é muito conhecido e você gostaria de indicar. Patrícia é a rainha dos clássicos, é a rainha das indicações. Patrícia gosta de indicar, vai.
Parece que eu nunca li um clássico na minha vida. Mas... Porque é um clássico não muito conhecido. É específica a pergunta. eu acho que a minha dificuldade é essa. Qual clássico que eu posso indicar que não é muito conhecido? E eu não tenho nem livros na minha estante pra eu colar. A minha estante foi arrumada com todos os livros, as lombadas dos livros voltadas para dentro. Então, todos os livros clássicos, ou todos os livros que eu quero ler, ou todos os livros do podcast, eu não estou conseguindo ver as lombadas. Então, eu sempre acho muita graça daqueles memes da internet. Você vai numa livraria e os livros de mistério estão todos com a lombada pra dentro. Então, eu falo que minha estante está com todos os livros de mistério, porque é um mistério quais são os meus livros. Talvez a gente não precise indicar um clássico que não é muito conhecido no público geral. Pode ser um clássico que não era muito conhecido para a gente. A pergunta é nossa, o podcast é nosso, a gente pode responder o que a gente quiser, contando que seja de comum acordo. Porque sendo dentro desses parâmetros, um clássico que não era muito conhecido para mim, e hoje eu gostaria de indicar, eu indico O Sol é para Todos. Inclusive, nossos episódios estão muito bons. Escutem. Sim, me escutem. Eu vou indicar um que... Não sei se ele não é conhecido, tão conhecido assim, mas é um brasileiro que eu, inclusive, coloquei na lista do podcast. A gente não sabe ainda quando vai ler. Em algum momento ele vai sair. E é um desses livros, assim, que eu tô lendo há bastante tempo também. E que eu consigo voltar de onde eu parei. Que é o Ateneu, do Raul Pompeia. É um livro interessante, ele trata de uma temática que a gente tem poucos livros brasileiros clássicos que tratam, né? E é interessante, assim, eu acho que a forma como o autor vai construindo a história é interessante, então eu vou indicar ele. Eu acho que talvez ele não seja muito conhecido de quem lê clássicos em geral, mas de quem lê clássico brasileiro, com certeza a galera conhece. Mas aí pensando num que não era conhecido por mim, e que eu indicaria agora, acho que o 15. Não era um livro que eu conhecesse, assim, e que eu gostei bastante da leitura. Então, o 15... Se vocês quiserem saber mais do que a gente achou, ouçam os episódios. E essa foi a última pergunta da tag, né? Lembrando que a gente achou ela no blog Literatura Presente. E aí, né, no post, a gente vai botar o link aqui na descrição. E aí vocês podem ver, né, também como a autora, o autor, não sei, do blog achou essa tag também. Então, é isso. Essa foi a tag que a gente decidiu fazer. E a gente tá se encaminhando, né, pro final desse episódio presencial meio esquisito. Meio esquisito. Absolutamente esquisito. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como é difícil fazer as coisas presenciais depois de 1 ano e meio gravando. Só ouvindo a voz, ou às vezes eu olhando pra Patrícia. Porque o meu computador é de mesa, então eu não tenho a webcam. Então a gente grava pelo computador, não grava pelo celular, né, a imagem. Então quando tá com a câmera aberta, eu só vejo a Patrícia não me vê, né. Então é uma coisa muito, muito estranha. É muito estranho, gente. Esse episódio, ao mesmo tempo que ele é o mais emocionante, ele é o mais estranho também, porque são um mix de sensações que a gente não fazia ideia do que a gente ia sentir, mas estamos aqui gravando e conversando com vocês. Isso. Você quer acrescentar? Porque é isso mesmo. Eu acho que da minha parte, assim, eu tô tentando segurar um pouco a emoção pra eu não começar a chorar no meio do podcast. Eu tô falando há 2 semanas que eu vou chorar nesse episódio. Pode chorar, a gente deixa. Mas em minha defesa, porque eu sou conhecida o quê? Coração de pedra, né? Mas não é porque eu tenho coração de pedra, é porque eu tô o quê? Tão desnorteada, é uma coisa, é muita coisa acontecendo, né?
Então, a gente tá gravando na minha casa, né? Então eu estou recebendo uma visita na minha casa, porque querendo ou não, são 2 anos que a gente não se vê. Mesmo a Patrícia estando na minha casa pelo menos uma vez por semana na internet. Então, é muita coisa, assim, né? Acontecendo ao mesmo tempo. E então, não é que eu não esteja emocionada, é que é muita coisa acontecendo. Então a gente não sabe só, né? É como as coisas. A gente só sente as coisas mesmo na hora que a gente sente, né? Porque é isso, não tem como prever como a gente vai reagir. Mas desculpa te cortar, mas essa sou eu. A gente tá acostumada. Mas, realmente, assim, são muitas emoções e muitos pensamentos e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu quero usar essa oportunidade pra agradecer a Kizzy por ela ter embarcado. Ela tá fazendo coraçãozinho pra mim. Embarcado essa jornada comigo. A gente já tá aqui, né, há 1 ano e meio nessa jornada de podcast. E cada livro que a gente lê, cada episódio que a gente grava, a gente... Não sei, assim, eu percebo o quanto a gente cresce, o quanto a gente se aproxima. E o quanto a gente se entende melhor também. E trabalhar nesse 1 ano e meio ainda mais próximo do que eu já trabalhava antes com a Kizzy. Só tem me ensinado muito sobre eu mesma e sobre o mercado editorial e sobre os livros e sobre as leituras. Então eu quero agradecer a ela por isso. Que linda! Não há nada que agradecer. Mas eu quero dizer também, assim, que é uma felicidade mesmo, assim, poder trabalhar com você, Patrícia. Porque... E é muito louco, assim, né? Gravar esse episódio hoje tem me feito muito pensar nas nossas perspectivas, né? Não só quando a gente teve a ideia do podcast, mas quando a gente teve realmente a ideia a coragem, né, de começar. Porque a gente tava no meio da pandemia, as duas um pouco talvez surtando dentro de casa. Cada uma enfrentando seus próprios problemas, né, no meio do isolamento e no meio das dinâmicas sociais, familiares e, enfim, pessoais e emocionais, enfim, muita terapia aí nesse processo. Mas é muito interessante ver como cresceu, né? E é isso, a gente não sabia se a gente ia dar conta de uma temporada. A gente não sabia se a gente ia dar conta de ler um livro, porque a gente já tinha tentado pro blog e tinha sido aquele negócio mais rachou do que foi. Mas a gente tá aqui, né? 1 temporada e meia depois. Não sei a conta dos livros, mas a gente deve ter em algum lugar anotado, mas não sei quantos livros foram até agora. E é isso, assim, né? E ver o quanto a gente cresceu, o quanto a nossa amizade cresceu, o quanto o nosso trabalho foi ficando sério, né? no meio de tudo isso, mas não ficou pesado, né? Ou quando fica pesado, a gente fala: ei, pessoal, nós precisamos de férias, nós precisamos de ajuda, nós precisamos relaxar um pouco, porque é isso, né? Então, Patrícia é uma ótima motivadora, Patrícia me arranca aqui do marasmo e da calmaria. Se não fosse ela, a gente não teria esse podcast hoje, porque foi ela que falou: vamos, Kizzy, vamos fazer um podcast. Então ela me agradece, mas sou eu que agradeço a ela, porque senão eu estaria sem um podcast até hoje. E é isso. Muito obrigada por este 1 ano e meio de podcast, por essas 2 temporadas. E teremos uma terceira, uma quarta, uma quinta e muito mais por vir, porque uma coisa que a gente descobriu também é que a gente sonha muito e a gente sonha alto e a gente vai trabalhando para realizar estes sonhos. Com certeza. Pode chorar, Patrícia. Te deixa. Patrícia não consegue chorar, porque a cada vez que ela quer chorar, eu faço uma piada, entendeu? É isso. Esta é a nossa relação e é por isso que ela dá certo. Sim, errado não tá, realmente. Então é isso, pessoal. No meio deste episódio confuso e diferente e muito, muito, muito experimental. Se você gostou desse episódio, se você quer responder essa tag, se você... Enfim, tem coisas a dizer pra gente, desejar feliz ano novo, uma boa temporada, seja lá o que for que você queira dizer, você sabe, caro ouvinte, que você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter.
pelo @divagandolivro. E é isso, comenta lá, compartilha o que você pensa sobre os nossos episódios lá com a gente. E não se esqueça também de compartilhar o nosso podcast. Se você quer recomendar esse episódio, porque ele ficou meio estranho, mas mesmo assim ficou legal, manda para aquele teu amigo que é meio estranho, mas mesmo assim é legal. Ou se você gostou muito de algum episódio dessas últimas temporadas, compartilha para tentar incentivar as pessoas a lerem mais livros clássicos e mostrar para elas que ler clássicos não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente odeia. E tá tudo bem. A gente precisa ler mesmo e discutir sobre isso, porque é assim que a gente constrói as nossas leituras e as nossas relações com os livros. E é isso, pessoal. Patrícia, diga para nós qual é o primeiro livro da próxima temporada. E o primeiro livro da nossa terceira temporada, o livro de fevereiro, é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que vai começar o nosso giro pelo mundo, né, como a gente comentou no especial de perguntas e respostas. É a nossa terceira temporada, né, a gente vai dar um mini giro pelo mundo e a gente vai começar ali pelo Chile. Pelo Chile. Com a Isabel Allende. Então, mas vocês já sabiam disso, né? Porque vocês seguem a gente nas redes sociais e vocês viram já o anúncio dos livros da temporada. E vocês já estão lendo, diferentemente de mim, porque eu ainda não estou lendo. Mesmo quando esse episódio tiver saído, eu provavelmente não vou estar lendo ainda, porque eu vou levar as minhas férias a sério. Orgulho do podcast. Para a felicidade da Kizzy. Mas é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço. Muito obrigada a vocês também, né, por esse 1 ano e meio de podcast. E a gente se vê daqui a 15 dias com o primeiro episódio da nossa terceira temporada. Um beijo. É isso, pessoal. Um beijo. Até a terceira temporada. Nós teremos um bom final de férias, se tudo der certo. E a gente se vê em fevereiro com o próximo livro. Beijo.